Fala galera! Alô, amados sagonautas! Bem-vindos à série Memórias de um Deus Extraterrestre, baseado nos escritos de Zecharia Sitchin. No capítulo anterior, vimos o desenrolar dos acontecimentos sobre a chegada de Ninmah, também conhecida por Ninhursag, na Terra, e o triângulo amoroso entre ela e os irmãos Enki e Enlil. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a sexta tabuleta. Ela conta a história da desesperada busca Anunnaki pelo ouro que se acreditava ser a salvação de seu planeta natal Nibiru, e como isso acaba na fatídica criação do primeiro escravo terrestre. Criar um trabalhador primitivo, moldá-lo pela marca de nossa essência, assim disse Enki aos líderes. O ser de que precisamos já existe, assim Enki lhes revelou um segredo de Abzu. Com surpresa, os outros ouviram as palavras de Enki, ficaram fascinados com suas palavras. Existem criaturas em Abzu, disse Enki, que caminham eretas sobre duas pernas. As patas dianteiras são utilizadas como braços. De mãos estão providos. Vivem entre os animais das estepes. Não sabem se vestir. Comem plantas com a boca, bebem água dos lagos e das valas. Coberto com cabelos desgrenhados é todo o seu corpo. O cabelo da cabeça é como o de um leão. Pulam com as gazelas, desfrutam com as criaturas fervilhantes nas águas. Os líderes escutaram as palavras de Enki com surpresa. Em Éden não se viu nenhuma criatura como essa, Enlil, incrédulo, disse. Há uma eternidade em Nibiru, nossos predecessores possivelmente foram assim, disse Ninmah. É um ser, não uma criatura, disse Ninmah. Deve ser emocionante contemplá-lo. Enki lhes levou até a casa da vida. Em fortes jaulas haviam um desses seres. Ao verem que os outros pularam, golpeavam com os punhos nas barras da jaula. Grunhiam e sopravam, não diziam palavras. São macho e fêmea, disse Enki. Têm masculinidade e feminilidade. Como nós, vindos de Nibiru, procriam. Ningizida, meu filho, testou sua essência de criação. É semelhante à nossa, como duas serpentes entrelaçadas. Quando nossa essência vital se combinar com a deles, nossa marca estará sobre eles. Será criado um trabalhador primitivo, compreenderá nossas ordens, manuseará nossas ferramentas, desempenhará os trabalhos duros nas escavações, dará alívio aos Anunnaki em Abzu. Assim falava Enki com entusiasmo, suas palavras vinham com excitação. Enlil hesitava com as palavras. É um assunto de grande importância. Em nosso planeta, há muito tempo foi abolida a escravidão. Os escravos são as ferramentas, não outros seres. Uma nova criatura nunca vista você quer trazer à existência. A criação está somente nas mãos do Pai de todo o princípio. Assim disse Enlil, opondo-se, suas palavras eram severas. Enki respondeu a seu irmão, não escravos, e sim ajudantes é meu plano. O ser já existe, disse Ninmah, o plano consiste em lhe dar mais capacidade. Não se trata de fazer uma nova criatura, e sim de fazer mais de nossa imagem já existente, disse Enki persuasivamente. Com mudanças pequenas se pode conseguir, só é necessário uma gota de nossa essência. Esse é um assunto grave e não é do meu agrado, disse Enlil. Vai contra as regras da viagem de planeta em planeta, proibiu-se pelas regras da vinda à Terra. Nosso objetivo era obter ouro, não substituir o pai de todo princípio. Após Enlil falar dessa forma, Ninmah foi quem lhe respondeu. Meu irmão, disse Ninmah a Enlil, com sabedoria e entendimento o pai de todo princípio nos dotou. Para que propósito nos aperfeiçoou? Se não para fazer o máximo uso disso? O Criador de tudo encheu nossa essência vital de sabedoria e entendimento, para que deles fôssemos capazes de fazer qualquer uso. Não é isso para que fomos destinados? Essas então foram as palavras de Ninmah a seu irmão Enlil. Com isso que nos concedeu em nossa essência, aperfeiçoamos ferramentas e carros. Destruímos montanhas com as armas de terror e os céus curamos com ouro. Assim disse Nimurta, a sua mãe de origem. Que com sabedoria criemos novas ferramentas, não novos seres. Que com novos equipamentos, não com escravos, aliviemos a labuta. Lá onde nosso entendimento nos leve, a isso fomos destinados. Assim disse Nijinsida, com Enki e Ninmah concordando.
Não podemos impedir que se usem os conhecimentos que possuímos, disse Ningizida. Certamente o destino não pode ser alterado, desde o começo até o final foi determinado, disse Li Zhenliu. É destino ou é sorte? O que nos trouxe para este planeta para tirar ouro das águas, para pôr a trabalhar nas escavações os heróis Anunnaki, está negando a criação de um trabalhador primitivo? Essa, meus companheiros, é a questão, assim, com gravidade, disse Enlil. É destino ou sorte? Isso é que deve ser decidido. Está ordenado desde o começo ou é algo pelo que devemos nos decidir? Decidiram expor o assunto diante de Anu. Anu apresentou o assunto ante o conselho. Consultou-se com os anciões, sábios e comandantes. As discussões foram longas e amargas. Disseram-se palavras da vida e da morte, de sorte e destino. Há alguma outra forma de obter ouro? A sobrevivência está em perigo. Se tiver de se obter ouro, que se crie o ser, decidiu o conselho. Que Anu esqueça as regras das viagens planetárias, que se salve Nibiru. A decisão se transmitiu do palácio de Anu até a terra, a Enki encantou. Que Ninmah seja minha ajudante, tem conhecimentos desses assuntos, assim disse Enki. Assim seja, disse Ninmah, assim seja, disse Enlil. Enugi anunciou a decisão aos Anunnaki em Abzu. Até que se consiga o ser, vocês devem voltar voluntariamente para o trabalho, ele disse. Houve decepção, não houve rebelião. Os Anunnaki voltaram para o trabalho. Na Casa da Vida, em Abzu, Enki explicou a Ninmah como elaborar o ser. Levou Ninmah a um lugar entre as árvores. Era um lugar de jaulas. Nas jaulas havia estranhas criaturas, como nunca antes vista nas matas. Possuía a parte superior de uma espécie, a parte inferior de outra criatura. Enki mostrou a Ninmah criaturas de duas espécies combinadas por suas essências. Voltaram à Casa da Vida, levaram-na a um lugar limpo, com brilhante luminosidade. No lugar limpo, Ningizida explicou a Ninmah os segredos da essência vital. Como se pode combinar a essência de duas espécies, ele lhe mostrou. As criaturas das 3 jaulas são muito estranhas, são monstruosas, disse Ninmah. De fato são, respondeu Enki. Obter a perfeição, para isso você é necessária. Como combinar as essências, quanto delas, quanto disso reunir, em que útero começar a concepção, que útero deverá dar à luz? Para isso se necessitam seus conhecimentos de ajuda e cura. Requerem-se os conhecimentos de alguém que tenha dado à luz, de alguém que seja mãe. No rosto de Ninmah havia um sorriso, recordava bem as 2 filhas que tinha com Enki. Ninmah estudou com Ningizida as fórmulas sagradas que se guardavam secretamente nos Me. Perguntavam-lhe como se fez isto e aquilo. Examinou as criaturas nas 3 jaulas, contemplou as criaturas bípedes. As essências se transmitem por inseminação de um macho e uma fêmea. Os 2 fios entrelaçados se separam e combinam para criar uma descendência. Que um macho Anunnaki fecunde uma fêmea bípede. Que nasça uma descendência de combinação, assim disse Ninmah. Isso tentamos, mas resultou em fracasso, respondeu Enki. Não houve concepção, não houve o nascimento. Vem agora o relato de como se criou o trabalhador primitivo, como Enki e Ninmah, com a ajuda de Ningizida, criaram o ser. Devemos tentar conseguir outro caminho para mesclar as essências, disse Ninmah. Devemos encontrar outra forma de combinar os 2 fios das essências, para que não dê prejuízos à porção da terra. Deve-se fazer com que receba nossa essência gradualmente. Somente pouco a pouco, a partir das fórmulas Me da essência de Nibiru, deve-se tentar. Ninmah preparou uma mistura em um recipiente de cristal, pôs com muito cuidado o óvulo de uma fêmea bípede, junto com o que continha a semente Me Anunnaki, fecundou o óvulo. Inseriu novamente o óvulo no útero da fêmea bípede. Dessa vez houve concepção. Havia um nascimento prestes a chegar. Os líderes esperaram o tempo previsto para o nascimento e esperaram os resultados com o coração cheio de ansiedade. O tempo previsto se cumpriu, mas não houve nascimento. Desesperada, Ninmah fez um corte. O que tinha sido concebido, extraiu com pinças. Era um ser vivo, Enki exclamou com alegria. Conseguimos, gritou Ningizida contente. Nas mãos de Ninmah estava o recém-nascido. Mas ela não estava repleta de alegria. O recém-nascido tinha cabelo por toda parte. Sua parte superior era como de uma criatura da terra.
As partes inferiores se pareciam mais com os Anunnaki. Deixaram que a fêmea bípede cuidasse do recém-nascido, que mamasse seu leite. O recém-nascido cresceu rápido. O que em Nibiru era um dia, era um mês em Abzu. O menino da terra cresceu, não à imagem dos Anunnaki. Suas mãos não se adaptavam às ferramentas e não emitia mais que grunhidos. Temos que voltar a tentá-lo, disse Ninmah. A mescla deve ser ajustada. Deixem-me ensaiar com os Me. Deixem que faça o esforço com este ou aquele Me. Com a ajuda de Enki e de Ningizida, repetiram os procedimentos. Ninmah considerou cuidadosamente as essências dos Me. Tomou um pouco de um deles, tomou um pouco de outro. Então inseminou na bacia de cristal o óvulo da fêmea da terra. Houve concepção. Quando se cumprisse o tempo, haveria nascimento. Este se parecia mais com os Anunnaki. Deixaram que a mãe lhe desse de mamar. Deixaram que o recém-nascido se tornasse criança. Por sua aparência foi atraente. Suas mãos estavam configuradas para sustentar ferramentas. Testaram seus sentidos. Encontraram deficiências. O menino da terra não podia ouvir. Sua visão era falha. Outra e outra vez, Ninmah reajustou as mesclas. Das fórmulas tomou pingos e partes. Um ser tinha os pés paralisados, o outro gotejava o sêmen. De outro tremiam as mãos. De outro o fígado funcionava mal. Outro tinha as mãos muito curtas para alcançar a boca. Outro não tinha os pulmões adequados para respirar. Enki estava desapontado com os resultados. Não conseguimos o trabalhador primitivo, disse Ninmah. Estou descobrindo por meio de ensaios o bem e o mal neste ser. Respondeu Ninmah a Enki. Meu coração está disposto a alcançar o sucesso. Mais uma vez, Ninmah fez mais criaturas. Mais uma vez, o recém-nascido era deficiente. Possivelmente o problema não se encontre na mescla, disse Enki a ela. Pode ser que o impedimento não esteja nem no óvulo da fêmea nem nas essências? Pelo que a própria terra é moldada? Pode ser que seja isso que falta? Não use um recipiente de cristais de Nibiru. Faça da argila da terra. Assim disse Enki, possuído por grande sabedoria, a Ninmah. Possivelmente seja a própria mistura da terra, de ouro e cobre o necessário. Assim falou Enki, conhecedor das coisas, a Ninmah para que usasse a argila de Abzu. Na casa da vida, Ninmah fez um recipiente com a argila de Abzu. Com um banho purificador, moldou o recipiente, para fazer dentro dele a mescla. Cuidadosamente, no recipiente de argila, pôs o óvulo de uma fêmea terrestre, de uma bípede. A essência vital extraída do sangue de um Anunnaki. As fórmulas Me direcionou a essência. Pouco a pouco e com correções, foram acrescentadas ao recipiente. Em seguida, inseriu o óvulo fertilizado no útero da fêmea terrestre. A concepção, anunciou alegre Ninmah. Esperaram o tempo do nascimento. Quando se cumpriu o tempo, uma fêmea terrestre começou a parir. Uma criança, um recém-nascido, estava a ponto de chegar. Ninmah extraiu o recém-nascido com as mãos. Era um menino. Em suas mãos sustentou o menino. Examinou sua imagem. Era a imagem da perfeição. Em suas mãos sustentou o recém-nascido. Enki e Ningizida estavam presentes. Com alegria, os 3 líderes foram chamados. Enki e Ningizida se davam palmas nas costas. Ninmah e Enki se abraçavam e se beijavam. Suas mãos fizeram isso. Enki, com um brilho nos olhos, disse a ela. Deixaram que a mãe desse de mamar ao recém-nascido. Ele cresceu mais rápido que um menino de Nibiru. O recém-nascido progrediu de mês a mês. Passou de bebê a menino. Seus membros eram adequados para o trabalho. Falar não sabia. Não compreendia as palavras, grunhia e bufava. Enki ponderou o assunto, considerou o que se tinha feito em cada passo e em cada mistura. De tudo o que tentamos e trocamos, há uma coisa que nunca se alterou, disse Ninmah. Sempre se inseriu o óvulo fertilizado no útero de uma fêmea terrestre. Possivelmente seja esta a obstrução restante, assim disse Enki. Ninmah olhou Enki. Olhou-o desconcertada. O que na verdade está dizendo? Dele, ela exigiu uma resposta. Estou falando do útero que dá à luz, respondeu Enki. De quem nutre o óvulo fertilizado, de quem dá à luz. Para que seja nossa imagem e semelhança, possivelmente se necessite de um útero Anunnaki. Na casa da vida houve silêncio. Enki havia pronunciado palavras nunca antes ouvidas.
Olharam-se uns aos outros, estavam pensando no que podia estar pensando o outro. Sábias são suas palavras, meu irmão, disse Ninmah por fim. Possivelmente se inseriu a mistura correta no útero errado. Agora, onde está a fêmea entre os Anunnaki que ofereça seu útero para possivelmente criar o trabalhador primitivo perfeito? Para levar possivelmente um monstro em seu ventre? Assim disse Ninmah com voz trêmula. Deixa-me perguntar a Ninki, minha esposa, disse Enki, que a convoquemos à Casa da Vida para expor o assunto diante dela. Estavam voltando-se para partir quando Ninmah lhe pôs a mão no ombro. Não, disse Enki. Eu fiz as mesclas, a recompensa e o perigo devem ser meus. Eu serei a única que fornecerá um útero Anunnaki, a que confrontará a boa ou a má sorte. Enki inclinou a cabeça, abraçando-a brandamente. Assim seja, disse-lhe. No recipiente de argila fizeram a mistura. Uniram o óvulo de uma fêmea terrestre com a essência masculina Anunnaki. Enki inseriu o óvulo fertilizado no útero de Ninmah. Houve concepção. A gravidez, concebida por uma mescla, quanto tempo durará? Perguntaram-se uns aos outros. Serão 9 meses de Nibiru? Serão 9 meses da Terra? Mais demorado que na Terra, mais rápido do que Nibiru, veio o parto. Ninmah deu à luz a um menino. Enki sustentou entre suas mãos o menino. Era a imagem da perfeição. Deu umas palmadas nas partes traseiras do menino. O recém-nascido emitiu os sons adequados. Passou o recém-nascido a Ninmah. Ela o levantou entre suas mãos. Minhas mãos fizeram isso, exclamou vitoriosa. Vem agora o relato de como Adamu recebeu esse nome e de como foi criada Tia Amat, uma contraparte fêmea para ele. Os líderes examinaram com atenção o aspecto e os membros do recém-nascido. Suas orelhas tinham boa forma, não tinha os olhos obstruídos. Seus membros eram adequados, formados com pernas na parte inferior e com mãos na parte superior. Não era peludo como selvagens, seu cabelo era negro escuro. A pele era lisa como a pele dos Anunnaki. A cor de seu sangue era vermelho escuro, no mesmo tom da argila de Abzu. Olharam sua parte íntima. Sua forma era estranha. A parte dianteira estava envolta com uma pele. Diferentemente da parte íntima dos Anunnaki, havia uma pele pendurada na parte dianteira. Que o terrestre se distingua de nós, os Anunnaki, por essa pele. Assim disse Enki. O recém-nascido começou a chorar. Ninmah o puxou para perto de seu peito. Deu-lhe o peito, o menino começou a sugar. Conseguimos a perfeição, disse Ningizida com euforia. Enki olhava fixamente para sua irmã. Uma mãe e um filho. Não Ninmah e um ser, ele via. Dará um nome a ele? Perguntou Enki. É um ser, não uma criatura. Ninmah pôs a mão sobre o corpo do recém-nascido, acariciou com seus dedos sua vermelha e escura pele. Chamarei-lhe de Adamu, disse Ninmah, que é como argila da terra, será seu nome. Fizeram um berço para o recém-nascido Adamu. Puseram-no em um canto da Casa da Vida. Conseguimos um modelo de trabalhador primitivo, disse Enki. Agora, precisa-se de um exército de trabalhadores como ele. Lembrou Ningizida a seus superiores. Verdadeiramente será um modelo. Como um primogênito será tratado. Do duro trabalho será protegido. Somente sua essência será como um molde. Assim disse Enki. Ninmah ficou muito satisfeita com seu decreto. Que úteros levarão os óvulos fertilizados a partir de agora? Perguntou Ningizida. Os líderes ponderaram o assunto. Ninmah ofereceu uma solução. Ninmah reuniu as curadoras de sua cidade, Shurubak. Ela explicou o trabalho que se requeria delas. Levou-as até o berço de Adamu, para que apreciassem o recém-nascido terrestre. Realizar esse trabalho não é uma ordem, disse Ninmah. Seu próprio desejo é a decisão. Das Anunnaki reunidas, 7 se adiantaram, 7 aceitaram a tarefa. Que seus nomes sejam lembrados para sempre, disse Ninmah a Enki. Seu trabalho é heróico, graças a elas nascerá uma raça de trabalhadores primitivos. As 7 que se adiantaram, cada uma anunciou seu nome. Ningizida registrou os nomes. Ninimah, Suziana, Ninmada, Nimbara, Ninmug, Muzardu e Ninguna. Estes foram os nomes das 7 que, por desejo próprio, seriam mães de nascimento, para conceber e levar terrestres em seu útero, para criar trabalhadores primitivos. Em 7 recipientes feitos da argila de Abzu, Ninmah pôs óvulos das fêmeas bípedes.
Ela extraiu a essência vital de Adamu, inseriu-a pouco a pouco nos recipientes. Em seguida, fez uma incisão nas partes íntimas de Adamu para deixar sair uma gota de sangue. Que isso seja um sinal de vida. Proclamemos sempre que carne e alma se combinaram. Apertou as partes íntimas masculinas para que sangrassem. Uma gota de sangue acrescentou em cada recipiente para a mistura. Nessa mistura de argila, o terrestre e os Anunnaki se unirão. Assim disse Ninmah, um encantamento pronunciou. Para a unidade, as duas essências, uma do céu, uma da terra, devem ser levadas juntas. A da terra e a de Nibiru se unirão por parentesco sanguíneo. Ninmah então pronunciou. Ningizida também registrou suas palavras. Os óvulos fertilizados se inseriram nos úteros das heroínas iluminadas. Houve concepção. Com antecipação, calculou-se o tempo previsto. No tempo previsto, os partos aconteceram. No tempo previsto, nasceram 7 machos terrestres. Seus traços eram adequados, emitiam bons sons, foram amamentados pelas heroínas. Criaram-se 7 trabalhadores primitivos, disse Ningizida. Que o procedimento se repita, que 7 mais assumam o trabalho. Meu filho, disse Enki, nem sequer de 7 em 7 será suficiente. Precisa-se de mais heroínas curadoras, seu trabalho desse modo se faria eterno. Certamente é um trabalho muito exigente. É pouco menos que insuportável, disse-lhe Ninmah. Temos que fazer fêmeas, disse Enki, para que sejam os casais dos machos. Que se conheçam para que os dois se façam uma só carne. Que procriem por si só, que façam sua própria prole. Que deles mesmos nasçam trabalhadores primitivos para aliviar as mulheres Anunnaki. Você deve trocar as fórmulas Me. Ajustar de macho a fêmea, assim disse Enki a Ningizida. Para fazer um casal para Adamu é necessária a concepção no útero de uma Anunnaki. Assim lhe respondeu Ningizida a seu pai Enki. Enki e Ninmah trocaram olhares. Antes que ela pudesse falar, ele levantou a mão. Deixa que desta vez eu chame minha esposa Ninki, disse com uma voz forte. Se estiver disposta, que ela crie o molde para a fêmea terrestre. Chamaram Ninki ao Abzu, a casa da vida. Mostraram-na a Adamu. Explicaram tudo. Deram-lhe explicações do trabalho que se requeria. Contaram-lhe do êxito e do perigo. Ninki estava fascinada com o trabalho. Que se faça, disse-lhes. Ningizida fez os ajustes das fórmulas Me. Com a mistura se fertilizou um óvulo. Enki o inseriu no útero de sua esposa. Fez com muito cuidado. Houve concepção. No tempo previsto, Ninki entrou em trabalho de parto. Não houve nascimento. Ninki contou os meses. Ninmah contou os meses. No 10º mês, o mês de más sortes, se aproximou. Ninmah, a dama cuja mão havia aberto úteros, fez uma incisão com um cortador. Levava a cabeça coberta, levava amparos nas mãos. Fez a abertura com destreza, o rosto se iluminou de repente. O que havia no útero, do útero saiu. Uma fêmea! Você fez nascer uma fêmea, disse com alegria Ninki. Examinaram a face e os membros da recém-nascida. Suas orelhas tinham boa forma. Não tinha os olhos obstruídos. Tinha os membros adequados, formados como pernas na parte inferior e com mãos na parte superior. Não era peluda. Como as areias da praia era a cor de seu cabelo. Sua pele era lisa. Era como a dos Anunnaki em textura e cor. Ninmah sustentou a menina em suas mãos. Deu-lhe uma palmada na parte traseira. A recém-nascida emitiu os sons adequados. Passou a recém-nascida a Ninki, a esposa de Enki, para que a amamentasse, nutrisse e cuidasse. Dará nome a ela? Perguntou Enki a sua esposa. É um ser, não uma criatura. É a sua imagem e semelhança. Está criada à perfeição. Você girou o modelo para a trabalhadora fêmeas. Ninki pôs a mão sobre o corpo da recém-nascida. Acariciou sua pele com os dedos. Tiamat será seu nome. A mãe da vida, disse Ninki. Será chamada como o planeta antigo do qual se fizeram a terra e a lua. Das essências vitais de seu útero se moldarão obras iluminadas. Dará assim a vida a uma multidão de trabalhadores primitivos. Assim disse Ninki, outros pronunciaram palavras de acordo. Vem agora o relato de Adamu e Tiamat no Éden, e de como obtiveram o conhecimento da procriação e para Abzu foram expulsos.
Depois que Tiamat foi feita no útero de Ninki, em 7 recipientes feitos de argila de Absu pôs Ninmah óvulos das fêmeas bípedes. Extraiu a essência vital de Tiamat e a inseriu nos recipientes. Nos 7 recipientes feitos da argila de Absu, Ninmah formou a mistura. Pronunciou encantamentos como requeria o procedimento. Nos úteros das heroínas iluminadas se inseriram os óvulos fertilizados. Houve concepção no tempo previsto, houve nascimentos. No tempo previsto, nasceram 7 fêmeas terrestres. Seus traços eram adequados, emitia bons sons. Assim se criaram as 7 contrapartes femininas dos trabalhadores primitivos. Os 4 líderes criaram 7 machos e 7 fêmeas. Depois de os terrestres serem assim criados, que se inseminem os machos, as fêmeas. Que os trabalhadores primitivos gerem descendentes por si mesmos. Assim disse Enki aos outros. Depois do tempo previsto, as descendentes terão outros descendentes. Abundante será o número de trabalhadores primitivos, eles deverão suportar os trabalhos duros dos Anunnaki. Enki, Ninki, Ninmah e Ningizida estavam contentes, beberam o elixir do fruto. Fizeram-se jaulas para os 7 e as puseram entre as árvores. Que cresçam juntos, alcancem a masculinidade e a feminilidade. Inseminem os machos, as fêmeas. Tenham descendências por si mesmos. Assim diziam uns aos outros. Quanto a Adamu e Tiamat serão poupados dos duros trabalhos das escavações. Que os levemos ao Éden para mostrar ali nossa obra aos Anunnaki. Assim disse Enki aos outros. Com isso concordaram os outros. A Eridu, a cidade de Enki em Éden, Adamu e Tiamat foram levados. Uma morada e uma clausura foi construída, para que pudessem perambular por ali. Os Anunnaki do Éden vieram vê-los, vieram do lugar de aterrissagem. Enlil veio vê-los, seu desgosto diminuiu pelo que viu. Nimurta veio vê-los, Ninlil também. Da estação de caminho em Lamu, Marduk, o filho de Enki, também desceu para ver. Era uma visão das mais surpreendentes, uma maravilha das maravilhas. Suas mãos fizeram isso, disseram os Anunnaki aos criadores. Os Igigi, que iam e vinham entre a terra e Lamu, foram todos espectadores também. Fazendo-se trabalhadores primitivos, nossos dias de esforço chegarão ao fim, assim diziam todos. Em Absu, os recém-nascidos cresceram, os Anunnaki esperavam ansiosamente sua maturidade. Enki era o supervisor, Ninmah e Ningizida também chegaram. Nas escavações, os Anunnaki reclamavam a paciência dava lugar à impaciência. Enugi, o supervisor, perguntava frequentemente a Enki sobre os trabalhadores primitivos. Os circuitos da terra se acumularam, a maturidade dos terrestres se atrasava. Observou-se que entre as fêmeas não havia concepção, não havia nascimentos. Junto às jaulas de entre as árvores, Ningizida fez um assento de grama. Observou os terrestres dia e noite para determinar suas ações. Na verdade, viu o acasalamento. Os machos inseminavam as fêmeas, mas não havia concepção, não havia nascimentos. Enki ponderou o assunto em profundidade, refletiu sobre as criaturas combinadas. Nenhuma delas teve descendência. Ao combinar 2 espécies, criou-se uma maldição, disse Enki aos demais. Examinemos de novo as essências de Adamu e Tiamat, disse Ningizida. Estudemos pouco a pouco seus mês, para averiguar o que está errado. Em Shurubak, a casa de cura, contemplaram-se as essências de Adamu e Tiamat, comparando-se com as essências vitais de machos e fêmeas Anunnaki. Ningizida separou as essências como 2 serpentes entrelaçadas. As essências estavam dispostas como 22 ramos em uma árvore da vida. Suas partes eram comparáveis, determinavam adequadamente as imagens e semelhanças. 22 eram em número, não incluíam a capacidade de procriar. Outras 2 partes da essência presente nos Anunnaki Ningizida mostrou aos outros. Uma masculina, outra feminina. Sem elas não havia procriação. Assim ele explicou aos demais. Nos moldes de Adamu e Tiamat, na combinação não estavam incluídos. Ninmah escutou isso e ficou muito preocupada. Enki se viu cheio de frustração. O clamor de Absu é grande. Está se preparando um novo motim. Assim disse-lhe Enki. Devemos obter os trabalhadores primitivos, para que não se deixe distrair o ouro. Ningizida, perito nesses assuntos, propôs uma solução. Aos seus superiores, Enki e Ninmah, na casa de cura, sussurrou.
todas as heroínas que assistiam Ninmah foram embora. Fecharam as portas atrás delas e ficaram os 3 a sós com os 2 terrestres. Ningizida fez descer um profundo sono sobre os 4. Aos 4 se fez implacável. Da costela de Enki extraiu a essência vital. Na costela de Adamu inseriu a essência vital de Enki. Da costela de Ninmah extraiu sua essência vital. Na costela de Tiamat inseriu a essência vital. Onde foram feitas as incisões, Ningizida fechou a carne depois. Então Ningizida acordou os 4. Está feito, declarou com orgulho. À árvore da vida deles se acrescentaram 2 ramos. Com forças procriadoras se entrelaçaram agora suas essências vitais. Que eles vaguem livremente, que se conheçam entre si como uma carne única, disse Ninmah. Nos pomares do Éden ficaram Adamu e Tiamat para que vagassem livremente. Tomaram consciência de sua nudez, reconheceram sua masculinidade e sua feminilidade. Tiamat fez um avental de folhas para distinguir-se das bestas selvagens. Enlil passeava pela horta com o calor do dia, desfrutava das sombras. Encontrou-se por acaso com Adamu e com Tiamat, deu-se conta dos aventais com os que cobriam seu baixo ventre. O que significa isso? Perguntou Enlil. Enki o convocou para lhe explicar. Enki explicou a Enlil a importância da procriação. Os 7 e 7 fracassaram, admitiu a Enlil. Ningizida examinou as essências vitais, era necessária uma combinação adicional. Grande foi o aborrecimento de Enlil, furiosas eram suas palavras. Nada disso era do meu agrado, eu me opunha a que atuássemos como criadores. O ser que necessitamos já existe, isso você disse, Enki. Tudo o que temos de fazer é pôr nossa marca neles, para assim criar os trabalhadores primitivos. Colocou as próprias heroínas curadoras em risco, pôs Ninmah e Ninki em perigo. Tudo em vão, sua obra foi um fracasso. Agora você deu a essas criaturas as últimas partes de nossa essência vital, para que sejam como nós no conhecimento da procriação, para porventura conferir a eles nossos ciclos vitais. Assim, com palavras furiosas, falou Enlil. Enki chamou Ninmah e Ningizida para apaziguar Enlil com suas palavras. Meu senhor Enlil, disse Ningizida, receberam o conhecimento da procriação. O ramo da longa vida em sua árvore essencial, não. Depois falou Ninmah, disse a seu irmão Enlil. Que escolha tínhamos, meu irmão? Que acabasse tudo no fracasso? Que confrontasse Nibiru sua fatídica sorte? Ou tentar e fazer com que os terrestres assumam o trabalho por meio da procriação e colocá-los onde são necessários, disse Enlil furioso. Para Abzu, longe do Éden, sejam expulsos.